Mais uma vez a paz do Senhor, os irmãos. Glória a Deus. Bom é louvar e bendizer o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Nós acabamos de ler em 2 Pedro: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você pode sentar glorificando o Senhor? Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos nos momentos decisivos da nossa história, momentos que têm marcado a nossa vida. Muitas pessoas têm desistido da caminhada. Pessoas que de vez em quando caminham para a igreja, mas no seu coração já não arde mais a palavra do Senhor. Pessoas que se deixaram levar pelas batalhas, e as batalhas são muitas. Todo mundo que conhece o Evangelho de Cristo Jesus sabe, ele deixou claro: no mundo tereis aflições. E aflições não é uma pessoa no trânsito que te dá uma fechada, não é uma pessoa na fila que toma a sua frente. Não, isso aí é coisa corriqueira da vida. As aflições que Jesus está dizendo aqui é o próprio Satanás se levantando na nossa vida ordinária a todo momento, tentando nos fazer esquecer da promessa que está sobre a minha e a sua vida. Nós somos filhos de Deus. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de você. Só nós que podemos tirar esse lugar de filho diante das nossas batalhas. Pedro, ele vai dizer que a palavra de Deus, a palavra que você está aí na sua mão ou no seu celular, ela foi inspirada, ela foi direcionada, soprada pelo Espírito Santo. E se você olhar a história da igreja, a história de Israel, do povo de Deus, você vai perceber que todas as vezes que eles se distanciavam da palavra, eles entravam em carnalidade, eles mergulhavam nas suas vontades próprias, nos seus desejos da carne e se afastavam. Eles se rodeavam de ídolos para tentar satisfazer os seus desejos, as suas vontades, e se afastavam da palavra. Você vai ver na história do povo de Deus
no Velho e no Novo Testamento, que o Senhor sempre levanta um atalaia, um profeta para dizer: volte-se para a minha palavra. Atentem para as minhas leis. Timóteo, ele foi instruído por Paulo porque haviam mestres, falsos mestres, que estavam ensinando pensamentos vãs, pensamentos humanos, carnais, pensamentos que frutificavam do coração, da carne, da vontade humana. E Paulo vai falar assim para Timóteo: Timóteo, se afaste desses homens e não entre em atrito com eles. Não discuta com esses homens, não perca tempo com esses homens. Se apegue na palavra, instrua os domésticos da fé em amor e mansidão. Mergulhe, entenda, Timóteo, que foi levantado sobre você um ministério com imposição de mãos. Ainda você moço, você foi consagrado ao santo ministério, Timóteo. Não dê ouvido a estas palavras. E Timóteo vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar. Ele vai dizer isso porque ele aprendeu isso de Paulo. Vai sobre a vida dele e ele vai repetir isso na congregação. Toda palavra é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar o que, irmãos? A verdade. Porque, irmãos, só tem uma maneira da gente se libertar dessa carne que nos puxa para o pecado e para a mornidão e para a frieza espiritual. Só tem uma maneira da gente se soltar dessas correntes malignas. Qual é a maneira, pastor? Palavra. E nessa mistura da palavra, oração e jejum, para a mortificação da carne. Porque, irmãos, a gente nem percebe. Se você for olhar há 20 anos atrás na sua vida, quem tem mais idade aí, e olhar hoje, você vai perceber que muita coisa, tomara que na sua análise seja para melhor. Mas os estudos apontam que está havendo ainda, e acontece com muita força, uma frieza espiritual. Um desamor, uma falta de temor e tremor com a santa palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Na palavra de Deus não há sombra nem variação. Na palavra de Deus encontramos a verdade no seu absoluto, porque ela é a boca de Deus para nossas vidas. Um ateu muito conceituado vai dizer algo importante. Ele vai dizer que a palavra de Deus fechada é como um livro qualquer. Você pode até confundir ela lá, junto com os outros livros. Mas quando você abre, é a voz de Deus dos céus para a terra. Mas tem muita gente que escuta isso e fala assim: e daí? Não estou entendendo. Não mexeu comigo. Você fala a palavra de Deus, não mexe comigo, pastor. Era para mexer. Era para queimar teu coração. Era para ser algo que você precisava ter sede. Porque a palavra é como uma torrente de águas. A palavra de Deus, ela jorra do trono do Pai. Por isso que o Evangelho vai dizer: lavados pela palavra. Porque a palavra, ela nos lava, ela nos limpa. A palavra de Deus nos transforma de dentro para fora. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas estavam no processo de libertação pela palavra e voltaram ao vômito.
voltar à velha maneira de viver, porque deixaram de se banquetear desse rio que jorra do trono de Deus, que é a santa palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,17 vai dizer o seguinte: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, na versão Almeida. Só tem um jeito da gente ser perfeitamente instruído, não é ouvindo pregação. A pregação, ela vai te levar para aquilo que é a preciosidade da sua vida. Eu estou aqui pregando para você, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, mas o que vai lavar você não é a minha pregação. O que vai lavar e transformar você é você mergulhar nesse rio de águas cristalinas, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ela que muda o ser humano. Mas eu preciso ser esse atalaia aqui nessa noite, te alertar, dizer para você que não dá para negociar com a palavra. Por que falta instrução? Por que a gente se enrola nos relacionamentos? Por que a gente se enrola na vida familiar? Por que há tanta briga, tanta discussão e tantos problemas com os casais, com as famílias? A relação nuclear está totalmente corrompida, porque a palavra vai nos instruir perfeitamente para a gente fazer toda boa obra. É a palavra. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Ensina teu filho no caminho. O Senhor está sempre instruindo a gente. Sempre foi assim. Quando Deus abre a boca dele, é para dizer o seguinte: volte para a minha palavra. É tão sério isso, que é uma luta que nós devemos travar. Ah, pastor, eu só leio quando eu tenho vontade. Então você só vai ler uma vez no ano. Se Satanás der uma brecha para você, porque ele vai te ocupar em todas as áreas. Ele vai ocupar a sua mente, ele vai tirar a sua paz. Toda vez que você pensar em abrir a palavra, vai faltar tempo, vai faltar capacidade, vai faltar força, e vai sobrar cansaço, sono e fraqueza. Se eu estiver inventando aqui, irmão, você pode me corrigir. A não ser que você já esteja no outro nível, você já tenha ultrapassado esse nível carnal. Que seja assim em nome de Jesus na sua vida. Se já está assim, glória a Deus. Mas não é fácil. E nossas crianças estão dentro de casa, escutando a gente. E você sabe qual é a palavra que nossos filhos estão escutando dentro de casa? Televisão ligada. E as nossas fofocas diárias. Mas eles não, apesar de ter muita Bíblia dentro de casa, porque crente coleciona a Bíblia, né? Toda vez que tem uma Bíblia diferente, a gente vai levando para casa. É uma coisa linda. Mas apesar de ter muita Bíblia dentro de casa, tem pouca Bíblia dentro do coração. Não adianta estar aberta a Bíblia lá no Salmo tal e tal. Ela tem que estar aqui cravada no meu coração. Porque quando a luta vier, irmão, não dá tempo de pegar a folha da Bíblia e desfolhar e procurar o versículo, não. Quando a luta vem, se você guarda no seu coração, o Espírito Santo sopra ao seu entendimento e traz à memória aquilo que você aprendeu da palavra. E é na palavra que você vai vivencer e viver uma vida de plenitude na presença do Senhor. É na palavra. Nada além da palavra. Os países ricos e os extremamente pobres hoje
tem aumentado o suicídio entre os jovens. Isso era uma coisa rara há 20, 30 anos atrás, mas hoje é corriqueiro. Eu ouvi dizer de um irmão que trabalhou no SAMU, um pastor que trabalhou no SAMU, falou assim: pastor, todo dia pula uma pessoa aqui da ponte. Só que a ponte abafa para poder não gerar ali um frenesi. Tem hora que escapole. Mas todo dia, pelo menos uma pessoa se lança aqui do vão central. Eu sei, pastor, porque eu trabalhei no SAMU. E ele me alertou algo, ele falou assim: agora mudou um pouco a característica, pastor. Antes eram pessoas de mais idade, empresários falidos, um pai de família que foi renegado. Agora está aparecendo, pastor, jovens, que nem família tem ainda, já estão se lançando do vão central. Sabe o que é isso, irmão? Falta da água viva. Os nossos jovens estão ressequidos. Os nossos jovens estão como um deserto. Estão desesperados, porque não têm contato com essa palavra, porque não aprenderam dentro de casa. Precisamos lutar contra essa frieza espiritual. Um homem e uma mulher que anda regrado pela palavra, ele não para. Ele não desiste. Ele não retrocede. Um homem e uma mulher que é regrado, que tem a palavra como base, como fundamento, ele pode até ficar entristecido, mas ele não é destruído, porque a palavra é o seu alicerce. O vento vai bater, a chuva vai bater, o terremoto vai rachar a terra, mas a nossa casa está alicerçada na rocha, que é a palavra do Senhor. A sabedoria do homem não está em construir grandes prédios, mas a sua vida tem que estar alicerçada aonde, irmãos? Na palavra. Através da palavra nós encontramos o propósito e a vocação. Eu queria saber meu propósito, eu queria saber minha vocação. Já está pronto na eternidade. A questão é, a gente não tem ouvidos para ouvir o sopro. A gente está igual Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer da onde? Da água e do Espírito. Olha a água aí, ó. Olha a palavra aí, ó. Porque isso que você conhece, Nicodemos, você como um bom fariseu, porque tinha fariseu que Jesus falava que não prestava, mas Nicodemos era um tipo de fariseu que ainda tinha uma sede, ele queria entender. Ele via o que Jesus fazia e falou assim: vejo que tu és mestre, tu és filho de Deus. O Jesus é direto ao ponto com ele, fala: olha só, você precisa nascer de novo. Mas como que um homem volta ao ventre? Nascer da água e do Espírito. Essa lei que você carrega na sua mente está te levando à perdição. Eu quero que você agora seja transformado na renovação do seu entendimento. Agora essa palavra não vai ser mais um livro de regra na sua vida, mas essa palavra, Nicodemos, vai transformar você de dentro para fora. Águas fluirão de dentro de ti. E quando nós somos transformados pela palavra, é o que Jesus falou para ele. O vento sopra, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas você ouve a sua voz. Homens e mulheres que têm intimidade com a palavra, que têm sede da palavra, eles não param diante da dificuldade. Dobram o joelho, falam com Deus, e o Senhor sopra nos seus ouvidos. Ninguém está vendo nada, mas o Senhor está falando com você. Ué, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai resolver? Você fala: calma, eu estou aguardando o sopro do Senhor.
Eu não estou vendo solução, eu não estou vendo aqui a resposta, eu não estou vendo a saída, mas eu sei. Os meus ouvidos estão afinados. Uma hora ou outra o Senhor vai soprar no meu ouvido e vai me dar o direcionamento, se é para parar, se é para prosseguir, se é só para louvar, se é para chorar, eu não sei, mas o meu Redentor vive. Palavra. Não dá para sair disso aqui, irmão. Não dá para a gente conversar outra coisa. Não dá para a gente conversar 7 passos para a vitória. Não dá para falar para você qual o caminho do seu sucesso. Não, irmão, só tem um sucesso, só tem uma vitória. A palavra eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só tem esse aqui, irmão. Josué agora está diante de um exército, de um povo sofrido, que caminhou em círculos 40 anos porque deixou a palavra. Os historiadores vão dizer que mais da metade das famílias carregavam Deus debaixo do braço. Trouxeram do Egito aquele monte de parafernália. E conforme os problemas iam se levantando, eles esqueciam de Deus. Porque não havia firmeza, não havia entendimento, não havia profundidade na palavra. Querido, se você não mergulhar na palavra, vai acontecer com a gente o que está acontecendo com a Europa hoje. Berço do cristianismo. Berço dos missionários que invadiram o planeta. Depois você pesquisa. As catedrais hoje estão sendo invadidas por bares, cafeteria e boates. Não tem mais culto ao Senhor. Meu irmão, você não tem ideia. A gente pensa que a nossa igreja até que é bonita, mas perto daquelas catedrais lá, toda trabalhada em vidros coloridos, com imagens, os bancos de primeira qualidade, uma mega igreja. Uma mega igreja, aonde o nome do Senhor foi exaltado. Havia cultos fervorosos, a glória do Senhor desceu naquele lugar. Pessoas foram curadas, batizadas, renovadas, transformadas. O nome do Senhor foi levantado naquele lugar. O que aconteceu, irmãos? Li uma palavra. Aí os filhos foram para o colégio, já não tinha tempo mais para ler a palavra. E os pais achando que iam dar continuidade àquilo ali para sempre. Mas esqueceram que tinha que ter vindo uma geração com mais ousadia, com mais força e mais fervorosa. E esses pais se esqueceram da continuidade da igreja. E hoje na Europa, temos em média 37% de cristãos entre católicos e protestantes. A frequência nos cultos é uma vergonha. Os irmãos fazem, eles fazem um rodízio. Bom, participei da ceia de domingo, então não vou participar da ceia de terça não. Bati o cartão. Seu filho está vendo. O pequenininho está vendo. E esse pequenininho que está vendo, ele não vai nem num domingo nem no outro, ele não vai nunca mais. Porque ele está vendo a minha falta de reverência e a minha falta de amor em estar em comunhão, em estar servindo ao Senhor e servindo os irmãos. Ele está vendo. E a nossa geração está enfraquecida. Aconteceu isso na Europa e vai acontecer isso nos 4 cantos do mundo. Por quê? Porque o amor está se esfriando. E por que o amor se esfria? Porque o amor é alimentado pela palavra. O amor é uma árvore que só tem um tipo de água que pode fazer essa árvore crescer. Palavra. Essa árvore não vai crescer com autoajuda,
do amor. Essa árvore do amor não vai crescer com palavras positivas. Essa árvore do amor não vai crescer com congressos. Essa árvore do amor vai crescer na vida ordinária, no dia a dia, na leitura de versículos, na oração, na consagração. Então a água vai sendo jorrada em nossas raízes e o amor vai aumentando. E por mais que queiram retroceder, aqueles que andam debaixo da palavra nunca retrocederão. Josué vai dizer, o Senhor vai dizer algo para Josué muito forte, e tem que ser uma verdade na nossa vida. Josué, só tem um jeito de você tirar esse povo daqui, da idolatria, da rebeldia, da carnalidade e da dormência, Josué, porque esse povo é mau. Esse povo, se eu me ausentar alguns dias, eles levantam um bezerro de ouro e começam a dizer que aquele bezerro livrou eles do Egito. Então, Josué, eu vou te dar um conselho na eternidade. O que eu já vim falando para os seus pais há muitos anos, mas ninguém me escutou, Josué. Qual é, Senhor, o conselho? Josué 1:8. Que o livro da Torá, que o livro da lei, esteja sempre nos teus lábios. Irmão, isso é muito sério, irmão. Eu estava lendo essa palavra essa semana, meditando no que o Senhor queria falar. Eu falei, gente, eu não vou nem fazer uma porcentagem da minha vida do que rodeia os meus lábios. É como o profeta falou, eu habito no meio de um povo impuro, e os meus lábios estão impuros. O Senhor pega uma tenaz do altar e fala assim, ó, eu estou purificando os seus lábios. Ah, irmãos, que o Senhor nessa noite tenha uma tenaz do altar para purificar o meu e os seus lábios aqui nessa noite. Para que da nossa boca esteja sempre a lei do Senhor e não a lei dos homens, e não os conceitos humanos, e não o ódio, a raiva, o rancor, o medo, mas que da nossa boca possa sair a lei do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: medite nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. O grande problema nosso, irmãos, é que a gente às vezes até lembra do versículo, mas a gente não medita nele. Ler Bíblia é uma coisa, meditar nela é outra. Meditar é parar de frente à palavra e falar, Senhor, me transforma aqui nessa palavra. Muda o meu eu, muda o meu caráter, muda a minha maneira de pensar, que é animal, terrena e diabólica. Eu preciso ser transformado por essa palavra. Isso é meditar, irmão. E não simplesmente ler uma folha por vez e achar que está tudo resolvido, não. Essa palavra precisa estar nos meus lábios, para eu ter cuidado como agir, para cumprir tudo que está escrito nela. Aí ele vai dizer o seguinte: deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, ou será bem sucedido. E aí tem alguns pensamentos filosóficos aqui, algumas teorias, e eu vou rapidamente colocar para os irmãos, porque isso está inserido em nosso meio, você nem percebe. Por exemplo, racionalismo. A maioria desses entendimentos veio da Europa. Como é que Satanás é sujo, né? A Europa é o berço dos missionários. E da onde vem esses pensamentos que combatem a igreja de Cristo? Da Europa. Os filósofos, os teólogos que viraram ateu. É muito triste. Racionalismo, por exemplo.
É uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem a alcançar o verdadeiro conhecimento. Olha só que sutil. Então, eu não vivo mais pela voz do Senhor. Eu tenho que raciocinar. E se o raciocínio que eu tiver não tiver lógica, eu deixo de lado a palavra. Quer ver uma coisa que não tem lógica? Um menino desprovido de músculos, desprovido de armadura, venceu um guerreiro gigante chamado Golias. Não tem lógica. Um entregador de marmita foi levar alguns queijos para o capitão da guarda. O que está acontecendo aí? Não se mete não, rapaz. O que você veio fazer? Vai cuidar das poucas ovelhas que o pai mandou você cuidar? Mas o que está acontecendo que eu estou vendo um cara gritando aí? Não, está todo mundo com medo dele porque ele é grande. E aí faz as medidas da lança, faz a medida do tudo quanto é jeito. O pessoal teve tempo até para ver peso de cada item que o guerreiro usava. Mas ninguém perdeu, ninguém parou para gastar tempo na leitura da palavra. Logicamente era impossível aquele menino vencer o gigante. Mas Deus não trabalha com a lógica humana. Deus trabalha com a verdade eterna. Aonde tem um filho meu, uma filha minha, que invoca o meu nome, que estiver na minha presença, eu estarei ali e serei o seu Deus. Não tem muralha, não tem rio, não tem mar, não tem exército. Aonde tem um filho de Deus, que tem a palavra como sua fonte de vida, esse é filho. E está Davi lá. E Davi, todo mundo vendo um gigante, guerreiro, um homem que era invencível. Davi só vê uma coisa: incircunciso. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou lá resolver esse negócio. No racionalismo isso aqui não funciona. Não tem lógica. Se tivesse lá um filósofo, ia fazer a conta para ele. Meu filho, lá eu sei que você acredita em Deus, mas olha, humanamente falando, impossível. Vamos raciocinar logicamente? O rei até quis ajudar ele, né, na lógica, né? Bota minhas armaduras, pelo menos você vai tomar uma espadada e não vai morrer de primeira. Mas não dá para caminhar com esses negócios. Eu estou acostumado a caminhar livre, eu estou acostumado a caminhar na palavra, é a palavra. O meu capacete é a palavra. O meu que é a minha ferramenta. Ele vem afrontar o Deus vivo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra. Mas por que Davi sabia disso, irmão? Porque ele estava na palavra. Davi sabia, Davi vivia a palavra. Ele tinha histórias da vida ordinária dele. Ó, vem um urso, depois vem um leão, depois vem o que fosse. Ele estava ali vivendo a palavra. Se é para viver, que seja para a glória de Deus. Esse era o lema de Davi. E as ferramentas que ele precisou usar contra o gigante estavam no caminho, na caminhada. Ele encontra um ribeiro à sua frente e pega as pedras. As pedras que ele sabia que precisava para enfrentar o gigante. E tem aí estudiosos que falam que eram 5 ministérios, né? Tem um pastor que fala isso. Eu acredito no seguinte, irmão: pegou 5 pedras, porque se falasse uma, a segunda falhasse, terceira falou quarta, a quarta falou quinta. E se falhasse a quinta, ele ia gritar o nome do Senhor, e o Senhor ia dar vitória, igual deu para Gideão. Porque o negócio é prático, é na vida ordinária. A gente vai vencer o nosso inimigo, não é com ferramenta mirabolante não, irmão. Oração e leitura da palavra. Só tem esse caminho. O racionalismo, ele vai combater o evangelho. Mas Tiago vai dizer o seguinte:
Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Versículo 14. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, ó como é que a palavra vai lavando a gente, ó. Se abrigas em seu coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Portanto, seja esse tipo de sabedoria, não vem dos céus, mas é o que, irmãos? Terrena, animal. Está vendo que o racionalismo, ele traz esse pensamento terreno, animal, diabólico, para dentro da igreja. Porque tem um monte de gente fazendo conta da igreja, irmão. Não, eu vou sair da igreja. O que houve? Não, eu já estou lá há 1 ano, rapaz, não aconteceu nada. Eu estou lá há tantos meses, o pastor não me chamou a fazer nada. Eu acho que eu deveria fazer isso. Você está pensando logicamente. O reino do céu é diferente do nosso. Você não tem que dizer o que você acha, nem falar para Deus o que você quer. Você tem que entrar no fluxo dessa água gloriosa que rola do trono. Você vai falar para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Uma outra doença que tem invadido nossa igreja, que invadiu a Europa, o relativismo. De que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral e nem no campo cultural. Por isso propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamento preconcebido. Então assim, irmão, pode tudo. Isso não existe. Isso aí que o pastor está falando não existe. Esse pecado que o pastor está falando é pecadinho. Pior é o pecadão. A gente vai relativizando as coisas. Para alguns é muito sério, para outros não é nada. E a gente vai botando na nossa balança, não na balança da palavra, o que é certo e o que é errado. Aconteceu isso na Europa. Devastou as igrejas da Europa. E está acontecendo também no nosso meio. Hoje, fornicação não é mais pecado. Para alguns. Traição não é mais pecado. Pornografia. Depende. O que ele estava vendo? Mentira? Ih, irmão, mentira, pelo amor de Deus. Não vou nem tocar nisso. Mentira hoje faz parte do nosso cotidiano. Pastor, como é que você está? Você está onde, pastor? Eu estou em Niterói. Está dentro de casa. Falou, estou botando a minha pessoa, irmão, porque aí bate em mim é melhor. Tá em Niterói. Falei, por que eu falei que eu estava em Niterói, irmão? Vai que alguém precisa de mim para alguma coisa aqui na região. Eu estou falando que estou em Niterói e ninguém vai pedir nada. Não, pastor, porque aí a gente quebra a cara, né? Não, porque eu estou orando pelo Senhor. E o Senhor mandou dar uma palavra da parte de Deus para o Senhor. Mas tá bom, o senhor está em Niterói. Você trabalha onde? A gente não quer dizer onde trabalha. A gente mente. E a gente vai vivendo uma vida de mentira. Achando que não é pecado. Relativizando o que não pode ser relativizado. Mentira é mentira, pecado é pecado, sujeira é sujeira e coisa limpa é coisa limpa. Eu tenho um conselho para você nessa noite. Entre pela palavra, mergulhe nessa água que limpa a minha e a sua vida de toda sujeira. Mantenha as suas mãos limpas. Olha que coisa linda. Eles relativizam, né? Jesus é Jesus, mas Jesus é um homem, ele não é Deus. A gente não acredita nesses milagres, a gente não acredita nessa cura, mas a palavra vai dizer o seguinte, olha, João 14,6, olha o que Jesus vai falar.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você pode continuar vivendo do jeito que você quiser, mas só tem um caminho. Você pode até criar alguns caminhos para você, mas só tem um caminho: Jesus. E Jesus a gente só consegue caminhar pela... João 1:2 diz assim: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Ah, meu irmão, hoje é noite da gente vencer as trevas. Hoje é noite do Senhor dissipar as nossas trevas. E cada um de nós aqui sabe aonde está escurecido em nossa vida. Eu não posso sondar o seu coração, mas nessa noite tem um Deus, o nome dele é Senhor. Ele sonda o nosso coração nessa noite, e Ele pode dissipar as trevas que tem nos acompanhado há anos na nossa caminhada. E você sabe qual é o problema de algumas trevas? É que ora estamos bem, ora estamos felizes, ora o Senhor está nos usando, e quando a gente vai caminhando, a gente vai vendo que vai enfraquecendo, vai ficando sem força, desanimado, e quando você vê, aquela luz que estava sobre você não está mais. Não porque ela saiu, mas você se afastou dela. E lá naquele canto do seu ser que ainda está escuro, que ainda está obscuro, você se esconde. E ora você está na luz, e ora você está nas trevas. Esse tipo de comportamento é um comportamento que Deus rejeita, é a mornidão. O Senhor vai dizer assim para o povo: quem dera fosses frio ou quente, mas és morno, por isso eu vou vomitar vocês. O Senhor não nos quer nessa situação. Mas não tem mágica, irmão, é só na palavra. É a palavra. E aí nós encontramos o humanismo. O humanismo, ele pega pesado. Ele fala que Deus não é a autoridade suprema. Sendo assim, a autoridade está com o homem. Olha como é sutil, né? Se você não parar para entender, para estudar, isso entra dentro da igreja. A autoridade está no homem. Você conhece lugares por aí que os homens se intitulam, né? Autoridades acima de Deus. Em todas as áreas. Isso é humanismo. Só que, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Os humanistas criticam o pensamento medieval, no qual os ensinamentos eram inspirados somente na leitura e interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela não é para o humanista infalível. Ela tem suas falhas. Para o humanista, a Bíblia não pode ser levada como regra de fé e de verdade. Não. Mas olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Apocalipse 4:11, agora eu termino. Nosso Senhor e nosso vai dizer: Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo. Por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Então Jesus aproximou-se deles e lhe assegurou, Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e agora eu finalizo. Hebreus 11:3, que é a nossa verdade. Eu peço a Israel para me ajudar aqui. Que é uma verdade que tem que estar na sua vida, na sua mente.
Pela palavra, pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé. E a fé vem da onde, irmão? Do ouvir. E ouvir o que, irmão? A palavra. Falta-nos fé, estamos mergulhados na iniquidade, estamos mergulhados na frieza, porque falta palavra. Medite na palavra, ele falou para Josué, dia e noite. Eu queria que você fizesse um compromisso com Deus aí. Você levantasse aí um compromisso com Deus no seu coração. Medite na palavra dia e noite. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não abra mão da sua intimidade com Deus, da sua vida com Deus. Eu sei que são muitos compromissos da nossa vida, irmão. Se a gente for elencar aqui, não tem um segundo para ler a palavra. Mas nada pode ter mais prioridade do que a palavra de Deus e a sua vida de intimidade com Deus. Oséias vai dizer o seguinte, 4:6: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Olha só. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei. Gente, isso é muito forte. O povo está arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Oséias 4:6. E aí ele vai dizer o seguinte: eu também vos rejeitarei, a fim de que não sejas mais sacerdotes diante de mim. Entenda, o Senhor nos chamou como sacerdotes. O Senhor nos chamou para o sacerdócio santo. Nos elegeu para sermos sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes do Senhor. Mas só dá, Senhor, se estiver embasado aonde, irmão? Palavra. Estamos arruinados, muitos de nós, porque negligenciamos a palavra. Visto que vos esquecestes da lei do teu Deus, também ignorarei os vossos filhos. Olha que coisa séria. Essa palavra aqui, irmão, parece que se cumpre na Europa, em outros países. Os filhos não conhecem o Senhor porque os pais rejeitaram a palavra. E agora a falta de testemunho dos pais. E estão tirando a sua vida. Mas nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. Eu creio. Aonde estão aqueles que creem que o Senhor está falando com você nessa noite? Eu sei que é uma palavra difícil de ouvir, eu sei que não é fácil, mas o remédio é assim mesmo, irmão. Ninguém gosta de tomar remédio não, irmão. A gente toma o que precisa. Eu estou tomando essa medicação porque eu preciso tomar esse remédio, esse ensinamento da parte de Deus. Romanos 10:17, como consequência a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. E aí vão dizer, mas então indago, evidente que sim, por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até o confim da terra. Ninguém pode dizer que não ouviu a palavra de Deus. Existe um livro, Fator Melquisedeque, de um missionário. Ele vai dizer que ele visitou todas as culturas mais longínquas, as culturas que estavam totalmente isoladas. E ele ali tentando entender, Senhor, será que esse povo aqui nunca ouviu falar do Senhor? Mas o que ele aprendeu é o que está escrito aqui: todos os povos
ouviram a voz do Senhor. Porque quando ele ia entender a cultura local, quando ele pegava um chefe da tribo mais antigo lá, eu ouvi falar dos meus pais, que ele ia enviar um homem aqui à nossa terra, que ia trazer um livro branco que descia do céu. Nós estamos aguardando até hoje. E o missionário ficou de boca aberta, porque ele achou que ele ia levar algo novo para aquela comunidade. Mas aqueles, apesar de estarem perdidos em seus pecados, havia uma voz que tinha sido ecoada de geração em geração, que foi ali ministrada naquela comunidade, naquela tribo, que a palavra viria para aquela comunidade. E esse pastor começou a produzir esse livro dizendo que era o fator Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão, quando encontra Melquisedeque, ele acha que Melquisedeque não conhece Deus. E aí Abraão, eu vou trazer aqui uma adoração, vou levantar um altar. Melquisedeque, não, senhor, eu que vou trazer adoração ao Deus que você serve. Abraão fica de boca aberta, fala, você conhece? Conheço. E eu vou adorar para você, eu vou trazer aqui a adoração, o louvor. E Abraão fica, por quê? Melquisedeque, Abraão não tinha contato com ele não tinha contato com Abraão, mas o Deus dos céus, ele se comunica com todos os povos da terra. Ele ainda continua falando, mas é necessário que eu e você abra os nossos ouvidos. E os nossos ouvidos só são desimpedidos, desobstruídos, quando lemos a preciosa palavra de Deus. Eu não admito mais você vir para a igreja sem a palavra. Não perca essa cultura do céu, de carregar a voz de Deus junto com você. Porque a cada momento que você estiver, onde você estiver, você abre e lê um pouquinho e medita. Não perca essa cultura. Não perca esse hábito, esse bom hábito de carregar a santa palavra do Senhor na sua vida. E faz algo profético, coloca ela no teu coração, nas esquinas. Vão achar que você é doido, mas você sabe o mais certo de todos. Ah, Senhor, conforme essa palavra está aqui dentro do meu peito aqui, Senhor, vai ministrando ela em mim, vai mudando minhas estruturas, vai mudando meu entendimento, vai mudando, Senhor, meu modo de agir, meu modo de pensar, minha maneira de falar. Ah, Senhor, entra com a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Ah, Senhor, me dá amor pela essa palavra. Não me deixe andar com ela só aos domingos, não, Senhor, mas que eu me levante, que eu me deite debaixo da orientação da sua palavra. Ah, eu não quero ser como os irmãos da Europa, deixar os templos lá suntuosos, maravilhosos, para abrir bares e boates. Não. No que depender de mim, irmão, essa igreja aqui sempre será igreja. No que depender de você, essa igreja aqui sempre será igreja. No que depender daqueles que amam a palavra. Esse lugar não vai virar boate, não vai virar bar, nem cafeteria não, irmão. Esse lugar é onde os santos se reúnem da vida, que é a palavra do Senhor. Na canta na basurianda na e canto nácia. Ah, onde estão aqueles que amam a palavra? Onde estão aqueles que amam a palavra? Pastor, eu não amo muito não, mas você vai aprender a amar. Você precisa amar. Cara, canta, nasce.